Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui no Fala Condomínio, você vai aprender sobre o mercado condominial, sobre fornecedores, como que você pode fazer uma previsão orçamentária, como que você pode buscar conselhos e a orientação jurídica adequada e diversas outras situações que acontecem. Você sabe, o mundo condominial, ele é cheio de particularidades, ele é cheio de casos, cada condomínio é quase uma exceção. Cada condomínio tem uma coisinha ali que você precisa aprender, desenvolver e também lidar junto com os moradores e com todo mundo que está ali envolvido. Então aproveite, fique aqui no nosso podcast para você poder escutar e aprender hoje, inclusive, com a Juliana Ribeiro Xavier, que ela é síndica profissional, contadora, perita, auditora contábil especialista em administração de condomínios. Nós temos muito que aprender aqui, olha só. Com mais de 17 anos de experiência no ramo, ela também é diretora e fundadora da Gestione Inteligência Condominial e Empresarial Limitada. Juliana, gostaria de começar agradecendo você em nome da Condô por você também ter aceito o convite de estar participando aqui do nosso podcast, compartilhando conhecimento com toda essa turma aqui que gosta de falar de condomínio, gosta de aprender e quer buscar conhecimento, né? Quer fazer uma gestão mais profissional, quer fazer um negócio melhor. Então, agradecer a sua participação aqui e fique à vontade para você poder se apresentar, falar um pouquinho sobre você, como que você começou nessa área e também para falar um pouquinho da Gestione. Muito obrigado. Olá, Léo. Olá, pessoal do Fala Condomínio. Obrigada pelo convite, agradeço aí o Condô pelo convite maravilhoso de estar aqui hoje com vocês. É um prazer enorme poder estar aqui trocando um pouquinho de experiência sobre condomínios. Eu estou aqui nessa área já tem 29 anos, comecei bem novinha nessa área condominial e me formei em Ciências Contábeis, especializei em auditoria externa e interna, perícia contábil e resolvi abrir a Gestione devido à grande demanda que nós estamos tendo ultimamente pelo síndico profissional, pela administração de condomínio. Então, estou à frente aí da Gestione, inteligência condominial e assessoria a empresas também. Uhum. E você é síndica profissional também? Também, atuo como síndica profissional também. Como que você entrou nesse negócio de síndico? Porque a gente pega e fala assim, nossa, eu quero ser síndico. Todo mundo olha e fala assim, vocês não sabem o que você está se metendo. Como é que você olhou para essa profissão, né, para esse mercado e falou, quero dar um próximo passo e vamos seguir aqui? Então, eu acredito que para você ser síndico profissional, o primeiro passo é gostar da profissão. Uhum. Toda profissão você tem que gostar daquilo que você faz, né? E eu adoro ser síndica profissional, eu adoro esse contato com moradores, eu gosto de resolver problemas, eu estou à frente disso já tem alguns anos. Então, eu comecei administrando, né? Síndica profissional, isso já é recente, porque o síndico profissional, ele é uma figura nova no mercado. Então, eu já administrava condomínios e como eu administrava condomínios, quando eu chegava nos condomínios para administrar, muitos síndicos falavam comigo, Juliana, você não quer ser síndica do meu condomínio porque eu não aguento mais isso aqui. Então, às vezes, eu acabava aceitando. Eu falava, não, vamos fazer uma assembleia. Se a assembleia, porque muitas assembleias não aprovavam o síndico que não fosse morador. As convenções antigas, principalmente, elas rezam que o síndico, ele tem que ser morador do condomínio. Então, se você não faz uma reratificação da convenção aprovando essa figura do síndico profissional ou outras pessoas a ser síndico, isso é proibido no condomínio. Sim. Então, eles faziam ali essa alteração na convenção e eu acabava ficando como síndica daquele condomínio. E aí eu fui aprimorando e aí surgiu essa figura do síndico profissional. Interessante esse processo que você falou, porque duas perguntas. Primeira, na sua opinião e experiência do que você já viu, o síndico, essas convenções, principalmente essas mais antigas, elas dizem que o síndico tem que ser morador. Aí a minha pergunta é, primeiro, você acredita, como que você vê a visão dos moradores perante isso, né? Se existe uma certa resistência ainda, né? Ou se não existe uma certa resistência. E você tocou num ponto muito legal que, para quem está aqui nos ouvindo, no teu condomínio aí agora, se tem um síndico morador e vocês, né? Como proprietários e como decisores desse processo, se vocês querem mudar, como que eles poderiam fazer? Qual que é o ritual e o processo certo para conseguir fazer essa mudança e essa atualização? Porque se não fizer certo, pode ter problemas, né? Sim, o primeiro passo é fazer essa alteração na escritura de convenção do condomínio, permitindo que outras pessoas possam exercer o cargo de síndico e até mesmo o cargo de síndico profissional. Com a gestão atual, né? Com a gestão atual. Então, aquele síndico morador que está ali agora, ele tem que colocar isso ali para poder... Ele convoca uma Assembleia Geral Extraordinária para esse fim. Ou moradores, né? Moradores também podem fazer isso. Moradores também podem,
Se tiver pelo menos 10 moradores que queiram isso, eles podem convocar o síndico, se o condomínio for um condomínio grande, solicitam isso ao síndico e aí realiza-se a assembleia e a assembleia deve ter pelo menos 2/3 de aprovação. 2/3. Tendo 2/3 de aprovação, a escritura de convenção ela é ratificada e aí essa figura do síndico profissional, ela entra em ação. Que legal, que bacana. E é porque às vezes pode até acontecer, vamos pensar assim, né? O síndico, ou melhor, tem muita resistência? Os condomínios antigos, né, a gente ainda tem certa resistência. A gente tem alguns prédios da década de 70, por exemplo, que eu estou começando agora como síndica profissional, e essa transição tem sido até um pouco difícil para mim, porque eu vejo resistência até do síndico antigo que ficou ali até há 30 anos atuando como síndico, a amiga da síndica ficou ali atuando, então na hora de transferir a responsabilidade para mim, eu vejo uma certa resistência. No Lagoas. Então, assim, a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar com toda a transparência possível como vai ser a nova gestão, o que que o síndico profissional está propondo, que o síndico profissional, ele não está ali para tomar o lugar daquela síndica anterior, e sim para trabalhar junto com ela. E se ela quiser continuar na gestão do condomínio, ela pode continuar, quer seja como subsíndica ou como conselheira, que a gente entra no condomínio, não é para tomar o condomínio do condômino que é morador e proprietário. A gente entra ali para poder somar, para poder tomar atitudes que possam beneficiar, inclusive, aquele que era síndico. Sim, perfeito. Porque é uma prestação de serviço, né? Justamente. Assim, é super óbvio, né? Comentar e falar, mas as pessoas têm que olhar isso como uma prestação de serviço. O comentário que eu ia fazer antes é que eu imagino que devam ter vários casos em que há essa resistência. Porque o síndico morador, que ele tá ali, como você disse, 30 anos, 20 anos, ou né, há muito tempo, às vezes ele está apegado àquilo. Ele fez isso a vida inteira, mas ele fez isso durante muito tempo, então ele conhece cada canto do condomínio ali, né? Porque ele já fez isso há uma longa data. Então ele fica ali e fala, puxa, eu não vão fazer besteira aqui. Se eu colocar... Como é que uma pessoa que nem mora aqui pode fazer uma gestão melhor que a minha? Às vezes pode ser um pensamento, né? Então eu perguntei esse ritual por fora não, mas esse ritual legal, de maneira que talvez o síndico não concorde, porque muitas vezes ele não vai concordar. Mas os moradores, eles têm direito perante suas propriedades, os proprietários, né? Eles têm direito. Então, se eles têm direito, existe sim a forma legal de poder falar o seguinte, olha, síndico, muito obrigado, sabemos que você está aqui há muito tempo e a gente entendeu, nós, moradores, proprietários, entendemos que podemos fazer uma mudança aqui no condomínio, que essa é ratificação, você falou? Isso, reratificação da escritura de convenção do condomínio. Genial, excelente. Então, pessoal, para você que está nos ouvindo e talvez tenha uma situação como essa, conversa com o síndico sempre, né, com a pessoa que está ali na gestão, faz o procedimento, mas caso tenha alguma situação em que vocês queiram ainda fazer esse processo para buscar síndicos profissionais e que eles possam ser eleitos e na sua convenção atual diz que somente podem ser moradores, quem sabe esse processo que a Juliana nos disse e nos mostrou aqui com propriedade técnica possa ser o melhor caminho para você. E se vocês têm dúvidas, a Juliana está inteiramente à disposição para também poder estar auxiliando nesse processo. Muito bom. E síndico, aí beleza, você... Aí viu, né, que existia essa necessidade para ser síndica profissional e aí começou a atuar pela demanda e também pelas oportunidades. Então você estava lá, você chegava para prestar contas, né, para ajudar a fazer a prestação de serviço na parte contábil e o pessoal, você não quer ser síndica? O que você acha, né, de fazer a eleição? E aí você pegou gosto, curtiu. Justamente. Olha que legal. Você... Aqui em BH tem um caso emblemático, que é o caso do condomínio JK. Sim, ficou famoso. Quem não conhece? Todo mundo tá sabendo. E você não tá interessado em entrar lá no JK ou não? Tô brincando. Para entrar ali é bem complicado, né? É bem complicado porque já tem até a presença do Ministério Público, né? Sim. Então ali é bem complicado. O condomínio JK, ele é aqui de Belo Horizonte, é um condomínio emblemático, como a Juliana falou. É um condomínio no qual teve uma gestão durante muito tempo, mais de 40 anos, né? Teve uma gestão. Não tô aqui para julgar a gestão, se tá certo, se tá errado, o que aconteceu, mas enfim, tá no Ministério Público e existem situações lá que estão sendo investigadas. E, inclusive, agora, acho que está para ter ou já teve a troca do síndico. Teve já a troca, né? O zelador que assumiu, né? Zelador que assumiu. Mas excelente. Porque a síndica precisou de ser hospitalizada, adoeceu, não teve como, teve que sair. Mas pesquisa aí, num próximo momento, para vocês entenderem o caso. Condomínio JK, inclusive no nosso site da Ucondô, no nosso blog, nós temos algumas matérias completíssimas a respeito desse caso, para você entender o que acontece num condomínio e também para evitar certas situações que, por conhecimento, como você está adquirindo aqui agora, possam ser evitadas.
privadas. E também, você falando desse caso, cabe ressaltar a importância da presença dos moradores nas assembleias. Aí eu te falo, por que essa síndica ficou lá 40 anos? Ela não forjou a assembleia. Ela tinha procurações. Por que as pessoas passavam procurações para ela e não estavam presentes na assembleia para saber o que realmente estava acontecendo? Preguiça. Essa é a palavra. Aqui é na lata mesmo. Preguiça. Você é proprietário, morador. Ó, eu sempre falo isso, Juliana. E veja se eu estiver enganado e dando canelada, pode me interromper, me cortar e falar, Léo, você está enganado. As pessoas, no Brasil, as famílias, elas trabalham muito para conseguir adquirir um imóvel. Às vezes é o único imóvel que elas vão adquirir durante toda a sua jornada de vida. As famílias, normalmente, essa é a realidade. E aí, as famílias, as pessoas vão lá, trabalham, financiam 20, 30 anos um imóvel e quando entram num condomínio, às vezes pela primeira vez, não buscam informação, não buscam entender como funciona e deixam largado, não participam das assembleias. Você batalhou ou está batalhando 20, 30 anos para pagar esse imóvel, para poder ter um bem, para poder ter uma propriedade que seja de qualidade. Você vai deixar abandonado isso? Não faça isso. A gente já viu diversos casos na YouCondo. A gente atende mais de 6.500 condomínios no Brasil inteiro. E a gente já viu diversos casos em que há essa eu vou falar, talvez, negligência por parte dos proprietários de não participarem das assembleias e seus condomínios vão ruindo. Então, um patrimônio que você adquiriu por 200, 300, 500 mil reais, não importa, você vê ele desvalorizar com o tempo. E você está aí trabalhando 20, 30 anos para pagar isso, pagando juro e deixando as assembleias acontecer. É uma vez por ano, 2, 3 vezes por ano, pessoal. Tem que participar da assembleia. Juliana trouxe um ponto aqui genial. E estou inventando? Não, de forma alguma. Você falou um ponto aí que é bem interessante. Quando você está adquirindo um imóvel, antes mesmo de você, eu acredito, antes de você conhecer e criar amor pelo imóvel, pegue a escritura de convenção daquele condomínio e o regimento interno. As normas que estão ali vão te atender, você vai ser capaz de cumprir aquilo? Não, então não acaba nem de olhar o imóvel, não acaba nem de olhar o apartamento. Como está a gestão financeira daquele condomínio? Aquele condomínio tem diversos processos trabalhistas, tem diversos processos na área civil. Quer dizer, você vai entrar numa furada dessa? Então, antes de você pegar amor pelo imóvel, procura outro. Vai para outro condomínio, larga aquele ali. Não entre numa furada. Total. Eu escutei um caso na semana passada, uma pessoa me ligou e ela comentou que ela tinha adquirido um imóvel, ela estava falando, poxa, você não tem síndicos para indicar, né? Estavam sempre pedindo recomendações para YouCondo e a gente tem parceiros, inclusive se você é síndico e está buscando uma parceria com a YouCondo, aproveita, manda uma mensagem para nós, que a gente sempre está em busca de bons parceiros, porque uma turma gigante liga para nós e manda mensagem pedindo indicação de profissionais. Então a pessoa mandou uma mensagem, a gente estava conversando, ligou para mim e aí ela falou o seguinte, exatamente um caso como esse, eu adquiri o imóvel, eu coloquei no meu orçamento o valor da parcela, o valor do condomínio, que era X reais lá, por exemplo. Passou 3 meses depois, 3, 4 meses depois, não olhou a convenção, não olhou nada, descobriu que já estava aprovado em assembleia uma reforma que ia ser gigante dentro do condomínio e que ia custar uma fortuna dentro do condomínio. E já estava aprovado, não tinha mais discussão. E aí aquele orçamento que já estava no limite e apertado ficou ainda mais apertado, né? Por quê? Porque tinha essa reforma e não sabia. A informação já estava decidida, mas não pesquisou, não foi atrás nesse caso. Então, eu vejo que ocorre dos dois lados. Tanto os proprietários e os futuros proprietários acabam dando uma escorregada e os condomínios, muitas vezes, não são transparentes com esse tipo de coisa ou uma bagunça, né? Também acontece. Não tem uma previsão orçamentária. E até a gente entrando nesse tema de previsão, como que você vê, Juliana, aquelas pessoas e aqueles síndicos ou empresas que são síndicos, mas não têm um conhecimento contábil profundo? Como que o conhecimento contábil ele pode ajudar, pode proporcionar mais segurança para todo mundo? Por que que ele é importante nesse mundo condominial? Nossa, o conhecimento contábil é imprescindível, né? Em quer administração, quer seja com síndico morador, com síndico profissional, então nem se fale. O síndico morador, eu acredito, quando ele não tem conhecimento, ele terceiriza. E o síndico, até o síndico profissional também, que muitas vezes o síndico profissional também, eu já vi alguns que não tem nenhuma formação na área, nem na área administrativa e nem na área contábil. Tem muito amador aí sendo síndico profissional. Total. Então, não tem como. Se você não tiver um conhecimento contábil, como você vai fazer uma previsão orçamentária? Como você vai apresentar um orçamento anual ali para um condomínio? Isso é impossível. Impossível. Não tem como. Não tem como. Tudo errado. E, aliás, formação na parte condominial e busca de conhecimento, condoeduca.com.br. Vocês já sabem disso, né?
A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Então, não ter esse conhecimento acaba limitando, né? Acaba limitando as pessoas ali e não consegue fazer uma apresentação, né? Uma previsão orçamentária, não consegue mostrar, né? a forma mais adequada de todas as informações. Inclusive, na tua experiência, quais são os erros, quando você entra num condomínio e vê que tem, né? Ou melhor, não tem esses conhecimentos, quais são os erros mais comuns que você percebe que o pessoal comete e que vocês normalmente na Gestione já entram e já conseguem sair corrigindo e conseguem prestar o melhor dos serviços? Nossa, o erro gravíssimo. Quando eu entro para um condomínio, a primeira coisa que eu pergunto, o condomínio tem conta própria? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque muitos condomínios, ainda os síndicos recebem as taxas de condomínio na conta particular deles. E isso acontece muito, é mais comum do que a gente imagina. Então, tem condomínio que, inclusive, a conta de telefone do condomínio está em nome da síndica. A síndica paga a conta, coloca a conta em nome dela na pasta do condomínio de prestação de contas. Então, assim, isso para mim é inadmissível. A primeira coisa que tem que fazer é separar. O condomínio, ele tem que ter um CNPJ, porque inclusive tem condomínios que ainda não tem. Mas o condomínio, ele tem que ter um CNPJ. Inclusive, se o seu condomínio não tem CNPJ, a Gestione cria, ela abre o CNPJ para o condomínio, abre a conta, e aí toda a receita vai ser depositada na conta do condomínio. Uhum. Recentemente aconteceu um caso bem interessante, que uma não é síndica, ela era casada com um síndico, e eles ficaram 5 anos nessa gestão desse condomínio. Era um síndico morador. E ela me procurou, ela falou justamente isso. Ela virou para mim e falou assim, Juliana, no início eu ajudava o meu marido na prestação de conta, na gestão do condomínio. E a gente usava a conta do condomínio. Só que eu ficava de posse do cartão de débito do condomínio. E aquilo ali, ela usou o seguinte termo, cresceu os meus olhos. Eu via o saldo na conta do condomínio e o cartão estava comigo. Eu pensava que era meu o dinheiro, que eu podia usar. E aí, quando passou os 5 anos, o marido dela resolveu entregar o condomínio, e aí ela me procurou para fazer uma perícia para ela, porque ela queria saber, ela não sabia nem quanto ela estava devendo para esse condomínio. Ela queria fazer uma apuração para poder saber o débito dela, porque ela queria pagar. O marido dela ia entregar a gestão, mas ela queria acertar, mas ela queria saber quanto que ela estava devendo. Ou seja, ela estava usando o cartão do condomínio em gastos pessoais. Talvez no começo, puxa, interessante isso. No começo, talvez ela, não, não só comprar na padaria aqui alguma coisa. Começa assim, aí vai lá, sei lá, R$30, R$20. De repente, não, só vou e já estorno, né? Não, depois eu faço a transferência. E se não tem um controle financeiro, isso vira uma bola de neve e perde o controle. Primeiro que não é certo, segundo que perde o controle. Completamente. Meu, que caso. Caramba. Ó, daí o Condô, a gente já teve um caso, Juliana, que foi assim. 2. O primeiro caso foi do síndico, ele fazia exatamente esse processo. Ele utilizou o cartão do condomínio para comprar um carro à vista e ele devolver parcelado o valor pro condomínio. Olha que doideira, né? Então ele conseguiu comprar o carro dele à vista e daí ele as parcelas, no caso ele fez uma autonegociação, não sei, dele mesmo com o condomínio para poder devolver as parcelas. Então, assim, dou risada, mas isso, primeiro, é criminoso isso, né? Não pode fazer esse tipo Apropriação indébita. Apropriação indébita, perfeito. Então, isso é super errado e esse é a parte do amadorismo. E muitas vezes, vou falar assim, a pessoa está sendo mal intencionada, muitas vezes ela não sabe disso. E muitas vezes, talvez ela não esteja sendo mal intencionada. Mas isso não pode ser feito. Amadorismo, né? Mais uma vez. E teve um segundo caso de um síndico em que se ele não conseguia fazer certas reformas no condomínio, não conseguia fazer certas coisas que ele queria na propriedade dele. Então, ele morava na cobertura, e aí na cobertura tinha algumas limitações de fachada, essas coisas que existem, né? Que são regulamentadas. E aí ele queria uma aprovação X para conseguir fazer as modificações. E na época, ele não era síndico. O que ele fez? Ele foi lá, fez todo um processo para conseguir se candidatar e ser eleito síndico para aprovar a reforma dele. E aí ele pegou e largou o condomínio. Pegou e falou, não, é só isso que eu queria, agora eu passo pra frente aqui, ó, tô entregando a chave. Era só isso que eu queria. Olha que coisa, né? Então, assim, são casos de
que mostra, né? Eu acho que fomenta e mostra ainda mais esse amadorismo que nós ainda temos no setor e a gente precisa demais profissionalizar. Por quê? Porque é o patrimônio dos proprietários que está em jogo, né? Sim. É convívio, as famílias, muitas vezes... Vamos lá. Se a gente fala às vezes, né, de uma situação de eu estou comprando um produto aqui de limpeza um pouco mais barato, é uma coisa. Beleza, vamos lá. Agora, imagine se você começa a ter decisões como essa na parte de segurança dentro do condomínio. Começa a ter decisões na parte financeira de dentro do condomínio, né? É a família que está ali que está menos segura. Isso Sim. não pode jamais, não pode acontecer. Juliana, na tua leitura, qual é o papel? Porque a profissão de síndico, ela ainda é nova, a gente ainda não tem regulamentação muito definida, tem orientações, tem, por exemplo, conselhos, né, como o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Administração, que também estão tentando ajudar ali de alguma forma, né, mas ainda não existe um direcionamento claro na legislação brasileira de, olha, deve ser assim, com relação à profissão de síndico profissional, ou deve ter essa formação, deve ser assado. Temos coisas encaminhadas, mas ainda há uma nuvem nisso. Na tua leitura e visão, o que você acredita que seria o melhor para nós como nação, né, no Brasil, para que a gente pudesse desenrolar isso e fazer o melhor, e também como sugestão, e também qual é o papel hoje do síndico, né, do síndico profissional? Hoje, o síndico e síndico profissional, quem está nos ouvindo que é síndico ou quer ser, anota aí, aproveita que a Juliana vai compartilhar com a gente essa informação técnica bem importante para você. Então, eu acredito que formação é tudo, né? Tanto para o síndico morador quanto para o síndico profissional. Então, se o síndico morador, se ele quer continuar atuando como síndico morador, busque conhecimento, né? Existem vários cursos em várias plataformas, sindicatos. Nós temos aí o Sindicato dos Condomínios, que oferecem cursos para síndicos que não são profissionais. Busque conhecimentos, participe. Tem o Dia do Síndico, que é oferecido pelo Sindicato dos Condomínios. Lá tem inúmeros síndicos moradores, participam de palestras, lá são apresentadas várias normas, regras, Código Civil, que às vezes o síndico morador nunca teve conhecimento e vai ter conhecimento ali. Ali são montados estandes, são feitas apresentações. Então, assim, é um network incrível você participar desse tipo de evento. E para o síndico profissional, eu creio que ele, como profissional, ele já tem que se inteirar mais a nível de conselho mesmo. Tanto o conselho de contabilidade quanto o conselho de administração, né, que ele busque ali junto ao conselho para poder tentar, igual você falou aí, vamos tentar colocar uma melhoria para essa profissão, tentar colocar regras, né? Como que vai ser o síndico profissional? De repente, ele tem que ser formado em ciências contábeis, ele tem que ser formado em administração. Que formação que ele tem que seguir para ser um síndico profissional? Isso são regras que eu acho que cabe aos conselhos definirem daí para frente. Então, eu até clamo aos conselhos de administração e de contabilidade que deem um espaço dentro dos seus conselhos para essa área condominial, que ainda ela não tem uma abertura ampla dentro dos conselhos. Então, eu gostaria muito que tanto o Conselho de Contabilidade quanto o Conselho de Administração dessem uma abertura maior para nós, síndicos profissionais. E tudo isso tem acesso gratuito, né? Com certeza. Acesso gratuito à informação. Com certeza. Muito bom, muito bom. Então, não tem nenhum tipo de, vamos falar assim, impeditivo ou desculpa. Realmente, se você se elegeu síndico e você tem que, né, estar nesse papel com essa responsabilidade, tem que buscar formação, né? Dedicar tempo e buscar essa formação. Na tua visão, qual que é a principal ou as principais diferenças entre síndico profissional e síndico morador? Né? Qual que seria essa para quem está nos ouvindo aqui? Às vezes mora no condomínio, nunca ouviu falar. Qual que seria a diferença? A principal diferença realmente é o conhecimento, né? Porque apesar de ainda ter alguns síndicos profissionais que usam o amadorismo aí, e inclusive até atrapalham a nossa profissão, mas o síndico profissional, ele normalmente ele é um profissional que ele é formado. Então, ou ele é formado na área da administração, ou ele é formado na área das ciências contábeis. Então, ele tem um conhecimento maior de leis, muitas vezes também ele é advogado, pode ser também na área do direito. Então, ele tem uma formação ali, ele não para de estudar. E, às vezes, o síndico morador, ele não é profissional ali. O síndico morador, ele está preocupado com a profissão dele, que muitas vezes não tem nada a ver com o administrativo.
Então, às vezes, tem um síndico morador ali, ele pode ser artista de cinema, ele pode ser professor de educação física, né? Educador físico, quer dizer que é uma área que não tem nada a ver com gestão financeira. Então, para ele é uma dificuldade. Às vezes, aquilo ali tem condomínios que obrigam, né? Condomínios pequenos, por exemplo, tem um condomínio aí que eu administro que são seis apartamentos só, que lá, os síndicos, eles são lá porque eles estão obrigados. Lá eles fazem um rodízio e aí cada ano tem que ser um apartamento. Então, você não tem escolha. Lá, eles estão até tentando mudar a escritura de convenção para poder colocar o síndico profissional por causa disso, porque chegou num ponto que tem um síndico lá que ele falou, eu não vou aceitar ser síndico porque eu não entendo nada disso. E aí, quando chegar a vez dele, ele não pode recusar, ele é enfermeiro. Ele não tem conhecimento nenhum na área condominial e nem quer ter. Entendeu? Então, assim, fica complicado para ele. E lá todos são obrigados. São 6 apartamentos só, já é um prédio de mais ou menos 30 anos, então todos já passaram por isso. Então, é uma situação bem complicada para esse condomínio. Cara, imagina você compra um apartamento e no ano que vem você é síndico. Imagina. Você nem sabe, você não leu a convenção, não leu nada, você comprou um apartamento, feliz da vida, no ano que vem você é obrigatoriamente síndico. Meu Deus. Bom, e você falou dessa parte, então, por exemplo, trazendo casos de profissões que não estão tão ligadas ou não tem muito a ver mesmo com a parte de gestão financeira. Quando a gente fala de gestão financeira do condomínio, quais são as principais obrigações que o condomínio ele deve apresentar também para os proprietários, para os inquilinos e como que funciona esse dia a dia, né? Então, você hoje como síndica profissional e também com a Gestione, com amplo conhecimento na área contábil, como que é o dia a dia da área financeira de um condomínio e o que é obrigado, né, as obrigações para os moradores? Eu falo que hoje o condomínio, ele é uma empresa, né? Ele é uma empresa gerida por um empresário que é o síndico, seja morador, seja síndico profissional. Então, ele tem ali várias obrigações acessórias, inclusive, principalmente quando ele tem funcionário, quando ele tem prestação de serviço, quando ele recebe nota fiscal com retenção de impostos. Então, isso é muito sério. Então, eu falo que na Gestione a gente é muito transparente com isso. Tem condomínios que fazem prestação de contas anual, porque a lei fala que a prestação de contas tem que ser anual, mas eu não trabalho dessa maneira. Na Gestione, nós trabalhamos com prestação de contas mensal. Então, acho que transparência é tudo numa administração. Então, eu apresento balancetes mensais. Eu creio assim, quando um morador solicita ao síndico qualquer esclarecimento, se você não tem nada para esconder, tá tudo ali em mãos. Então, se um morador vira para você e fala assim, olha, deixa eu ter acesso ao controle de receitas do condomínio, você pega a planilha e mostra para ele. Se você não tiver um aplicativo ali que você já inseriu essas informações e que está ali disponível para aquele morador, você abre para ele. Qual o problema de você abrir se está tudo transparente? Entende? Então, eu acho que transparência é tudo numa gestão financeira. Inclusive, na plataforma como a YouCondo, tudo isso fica na hora. Você tem acesso ao aplicativo, você como morador ou como síndico, né, ou como gestor, você tem um aplicativo no seu smartphone e você consegue fazer todo esse processo. Eu diria também que ainda nessa parte financeira e também entre síndico profissional e síndico morador, uma das principais diferenças, como você apontou, Juliana, é o conhecimento, com certeza mais do que absoluta, que às vezes acontece em alguém que não tem o conhecimento financeiro ou o conhecimento de gestão de equipe, pessoas, o conhecimento trabalhista para conseguir fazer todo esse processo e acaba trocando os pés pelas mãos. E eu diria também essas pessoas, quem é síndico morador tem sua profissão e acaba fazendo aquela gestão do condomínio nos tempos vagos, nas horas vagas, né? E a gente sabe, tudo aquilo que a gente faz nas horas vagas, a chance de não ser o melhor trabalho, o melhor serviço é gigantesco. E mais uma vez eu reforço, você compra um patrimônio de 300 mil, 400, X mil reais, milhões em alguns casos, e você larga na mão, né, da gestão de alguém que nas horas vagas vai cuidar daquilo que é seu, complicado. Então, eu diria assim que uma das principais diferenças entre também o síndico morador e o síndico profissional é que sim, o síndico morador ele precisa... Tem excelentes síndicos moradores, tá? Isso também tenho que deixar bem explicado aqui. O síndico morador, o principal interesse dele
é ele continuar, claro, ele vai continuar com a sua vida, continuar com a sua profissão e vai fazer a gestão do condomínio. Ok. Mas o síndico profissional, e aí a gente até na Igor Condo, a gente até amplia essa visão de síndico profissional para síndico empreendedor, a gente percebe que o síndico profissional ele tem que ser um síndico empreendedor de fato. Você falou um negócio assim de muita sabedoria, Juliana, que o condomínio é uma empresa. Então, o síndico empreendedor, ele tem que olhar para o negócio dele e pensar o seguinte: como que eu amplio, como que eu faço mais gestão de condomínios, como que eu faço melhores negociações, como que eu consigo aprimorar o serviço, como que eu consigo prestar melhor contas. Ele tem que ter a visão empreendedora para ele ser cada vez melhor e realmente ter uma empresa de administração e gestão de síndicos profissionais, ou uma gestão de contabilidade, ou uma gestão financeira. Enfim, aí cada um vai achar o seu jeito, né, a sua forma de prestar o serviço. Mas tem que olhar para o condomínio, como você disse, de forma como se fosse uma empresa, de uma forma profissional, de uma forma empreendedora. Como você mesmo citou, o caso do síndico da cobertura, né? O síndico profissional, ele jamais vai agir de maneira tão impessoal. Perfeito. Ele jamais faria isso que esse síndico morador fez. Perfeito, perfeito. E para quem está nos ouvindo, falando, né, pegando ainda o ponto daí da gestão financeira, principalmente, que os síndicos eles precisam saber, precisam conhecer, como que você recomenda que seja feita uma previsão orçamentária? Porque muita gente olha e não tem noção, quanto que arrecada, quanto que eu gasto, então eu vou arrecadar, sabe? Então, como que você faz essa leitura com o conhecimento que você tem em experiência? Normalmente, a previsão orçamentária, eu faço ela anualmente, né, na Assembleia de Prestação de Contas. Então, eu programo ela, é uma previsão, né, então ela pode ser alterada, não é seguida à risca. Uhum. Eu faço uma previsão orçamentária anual. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a condição do condomínio. Porque também não adianta a gente ter uma visão ampla assim, do condomínio, querer efetuar gastos que aquele condomínio não vai dar conta de pagar. Então, se o condomínio tem uma obra emergencial, aquela obra emergencial ela tem que ser planejada. Porque muitas vezes o condomínio ele não vai ter caixa para aquilo. Então, o que a gente faz? Se no caso do condomínio ele tem uma obra e aquela obra precisa ser executada e não é uma obra emergencial, então eu chamo normalmente uma empresa de engenharia diagnóstica, ela vai lá, faz um diagnóstico, mostra para mim o que o condomínio precisa de fazer. A gente programa essa obra para daí 12, 24 até 36 meses. Tem condomínio que a gente está com a obra planejada, que foi planejada há 36 meses atrás, e eu vou executar ela o ano que vem, para você ter ideia. E já tem um caixa, nós conseguimos nesses 36 meses arrecadar R$1 milhão. Então, quer dizer, quando chegar o ano que vem, já tem um caixa de R$1 milhão para poder executar aquela obra, entendeu? Então, você não pode chegar num condomínio, fazer uma previsão orçamentária e apresentar para os condôminos, olha, nós vamos ter que reformar a fachada, a obra hoje é R$1 milhão e nós vamos dividir R$1 milhão por 100 moradores. E se eles não derem conta de pagar? E a inadimplência? Total. Entendeu? Então, a previsão orçamentária, ela deve ser feita num comum acordo com os moradores, numa assembleia, e vendo a situação realista daquele condomínio. E se o condomínio não tem dinheiro, os moradores não têm, normalmente as alternativas financeiras, elas vão para banco? Como que funciona? Tem algumas instituições financeiras que fazem financiamento de obras, né, para condomínio. No caso, se for uma obra emergencial, eu até recomendo. Mas se não for uma obra emergencial, o ideal mesmo é fazer esse planejamento a longo prazo, por causa dos juros, né? Então, esse planejamento a longo prazo possibilita que os próprios condôminos vão arrecadando ali um valor menor, e aí nesse período também a gente aconselha a reduzir as despesas, porque já que vai ter uma taxa extra, então o ideal é reduzir aquelas despesas comuns. Então, quer dizer, vai ter uma manutenção no jardim que era feita a cada 3 meses, passa para cada 6 meses, entendeu? Então, tem uma área gourmet que tem uma manutenção também periódica, diminui um pouco, são despesas corriqueiras, vamos tentar diminuir um pouco o gasto com aquelas despesas para poder sobrar um pouco para aquele condomínio conseguir pagar aquela taxa extra. Então, se não for uma despesa emergencial, o ideal é programar dentre os próprios condôminos e não procurar instituição financeira, porque senão você vai pagar juros. Total. E o juro hoje em dia tá puxado, tá Com alto, certeza. né? Então, ter um planejamento, ou melhor, não ter um planejamento para esse tipo de situação vai com certeza deixar dinheiro na mesa e vai pagar caro, né? Por isso que eu tô te falando, a importância de você ter uma engenharia diagnóstica para poder te dar um planejamento, e ela te fornece um laudo e ela fala com você assim, ó, tal obra, você pode esperar e não é uma obra emergencial, eu te dou um prazo de 12, 36 meses, 5 anos para você executar. Dentro de 5 anos, eu te garanto que você não vai ter, o prédio não vai cair se você não executar essa obra em 5 anos. E
Pois é. E essa situação que você comentou agora de 36 meses, né? 24, 36 meses antes, já ter começado a arrecadar para começar a executar a obra e ter caixa para isso, assim, ó, eu acho extremamente improvável que isso aconteça numa gestão de síndico morador que talvez está só, sabe, permutando o serviço nos finais de semana, sabe? Eu acho bem improvável, porque isso exige conhecimento, isso exige planejamento, isso exige aprovação, isso exige uma energia muito concentrada para conseguir fazer isso daí acontecer. A chance disso daí, de começar talvez com uma boa iniciativa e não ser levado a sério não ser levado à risca, né, com disciplina, é muito grande. Então precisa, com certeza, de uma empresa profissional para poder fazer isso. E sem contar o rendimento, né? Porque nesse período o dinheiro está aplicado. Então, ali, nada é 8, 10 mil reais por mês que o condomínio está tendo de receita. Sim. De aplicação financeira. Total. E o que seria essa perícia que você comentou? Se tiver até caso para comentar sobre isso, seria bem interessante. Normalmente, eu sou solicitada. Normalmente, quando tem troca de gestão, nós realizamos perícias também. Uhum. Quando tem atuação do Ministério Público em condomínio, em ação de prestação de contas, aí a gente realiza também a perícia nas contas do condomínio. Uhum. E nós pegamos muita situação, assim, por exemplo, igual contas de condomínio sendo pagas com cartão pessoal da síndica, receitas que são depositadas na conta pessoal da síndica, uhum. falta de nota fiscal. Então, isso tudo é a perícia que aponta. Então, eu como perita, eu faço perícia tanto na área civil quanto na área condominial, e aí a gente aponta esses erros dentro do processo. Uhum. Então, eu contei esse caso anterior que eu achei bem interessante, que foi da esposa do síndico, que ela me pediu uma perícia, né? Isso para mim, assim, foi um caso bem... que eu nunca tinha visto, porque normalmente a gente é procurado pelo novo síndico que está assumindo para a gente fazer a perícia da gestão anterior, porque há suspeita de fraude ali. E nesse caso, não. Nesse caso, a própria esposa do síndico, ela estava assumindo que ela cometeu uma fraude e ela gostaria de pagar, mas ela não sabia como. Uhum. Agora, há pouco tempo, uma outra que me procurou já foi uma situação um pouco diferente. Ela já sabia que o condomínio ia entrar com a ação de prestação de contas e ela também não tinha prestação de contas. Segundo ela não agiu de má fé. Ela não pegava notas fiscais, porque os prestadores de serviços que atuavam no condomínio não tinham notas fiscais a oferecer. Perguntei se ela tinha recibos. Ela falou que não tinha recibo, porque os profissionais falavam que condomínio não é obrigado a pedir recibo. Não. Então, como que você faz uma perícia em cima de algo que não existe? Nossa, então, não tem como. Então, a perícia ela é feita em cima de documento. Se não tem documento, não tem perícia. Uhum. Então, é uma situação bem complicada. Aí vai para um processo de prestação de contas, se não tem documento, aquele buraco que está ali, o antigo síndico tem que cobrir, infelizmente. Sim. E a responsabilidade é dele. Com certeza. Não tem conversa, né? Casos como esse que você falou, às vezes vai lá e contrata né, a pessoa, a equipe, sei lá, de limpeza ou jardinagem, ou enfim, um serviço, manutenção de portão e etc. Contrata da indicação de não sei quem. Não precisa de nota, não tem recibo, não tem nada. E vem fazendo esse serviço, vem carregando um passivo, né? Vem carregando um passivo que uma hora isso vai cair. Uma hora explode. Olha, eu como síndica profissional, na minha empresa, eu não libero pagamento sem emissão de nota fiscal. Uhum. Eu só libero o pagamento assim que o prestador me emite a nota fiscal. Eu tive um caso num condomínio, e agora recente, foi uma manutenção nos telhados. Era um valor bem alto de nota e faltava pagar o profissional 20 e poucos mil reais, era a última parcela. E ele chegou para mim, tinha um contrato assinado, tudo certinho. Só que a última parcela, ele me apresenta uma nota de um MEI, que era um terceiro, e o contrato era assinado com a empresa dele. Ele chegou com uma nota de um MEI de terceiro, uma pessoa que nós nunca ouvimos falar, não era conhecido de ninguém. Falei com ele, olha, simplesmente eu não posso efetuar o pagamento dessa nota. Sim. Quem é fulano de tal que é o MEI? E o MEI dele era permitido venda de mercadoria, não era nem prestação de serviço. Deu tanta dor de cabeça que eu tive que acionar o jurídico da empresa, o advogado teve que acionar esse prestador de serviço. Entendeu? Ele ameaçou levar reportagem no condomínio, chamar a polícia. Falei, olha, você fica à vontade para fazer o que for do seu direito, que você achar que está no seu direito. Mas eu não posso pagar, eu só posso pagar o que está no contrato. Se o contrato é feito em nome da empresa fulano de tal, o pagamento vai ser em nome de fulano de tal. Eu não posso receber uma nota fiscal de terceiro
a não ser que seja feito um aditivo contratual e altere aqueles dados cadastrais que estão no contrato. Fora isso, eu não pago. Sim. Eu não pago, porque amanhã essa responsabilidade vai recair sobre o síndico profissional. Sim, perfeito. E sabe lá Deus o que é esse terceiro, né? Esse MEI. Você pode até... Vai que é um laranja, vai que é o que tá fazendo prestação de serviço de outras... Imagina. E o pior, né? Ele não era prestador de serviço. Ele estava autorizado a fazer venda de mercadoria. Pois é. Às vezes, era uma prestação de serviço. E às vezes isso aí é simulação para fazer... Sonegação. Exatamente. Você faz uma sonegação e por aí vai. Tem um monte de coisa errada, né? Isso acontece demais. E para quem você citou novamente esse caso citou 2 casos dos síndicos que estavam controlando as coisas na conta pessoal. E aí o que fazer nesse caso? Por exemplo, vamos pensar assim, a gente pegou e falou de como isso é ruim, como isso é inadmissível e errado e tudo mais. Mas vamos imaginar que quem está nos ouvindo está exatamente nessa situação. É um síndico, uma síndica, um gestor que veio fazendo disso porque a gestão anterior fazia ou porque, sei lá, está ali fazendo, mas entendeu que não é certo. Quais são os riscos que essa pessoa hoje está correndo perante fisco, perante problemas legais e como regularizar isso da melhor forma e mais rápido possível? O que passou não tem jeito, a não ser que ele vá ali recolher tudo que está retroativo durante os 5 últimos anos. Mas pare imediatamente, né? Pare imediatamente. A partir de hoje, se você quiser, pode me procurar. E a partir de hoje, a gente vai fazer um planejamento ali. A gente, a partir de hoje, vai criar uma conta em nome do condomínio, passar as receitas e as despesas para serem pagas todas com o CNPJ do condomínio. E a partir dali, criar uma gestão financeira do condomínio e não daquele administrador, daquele síndico morador, até mesmo do síndico profissional. Mas se você está fazendo isso numa conta que não é do condomínio, pare imediatamente. Essa é a melhor opção. Com então, certeza. Pare de utilizar. Tem uma curiosidade. Como que fica a declaração de imposto de renda da pessoa? Vamos pensar, eu já vi vários casos da pessoa, ela recolhe mesmo as taxas condominiais na sua conta né, pessoal, como você citou também. Tá, beleza, eu tive uma arrecadação na minha conta pessoal de, sei lá, vamos imaginar um condomínio que arrecada 100 mil por mês. 100 mil por mês. Como é que fica a declaração de imposto de renda? Como é que é? Eu tenho Ou não certeza. fica, né? Não sei. Ou a pessoa não faz a declaração de imposto de renda, ela não apresenta, ela também corre esse risco perante a Receita Federal como pessoa física, ou ela não faz a declaração dela, ou ela está fazendo e está correndo risco. A Receita pode notificá-la durante 5 anos. Então, durante 5 anos, ela está sobreavisada. Nossa, nós tivemos um caso na Yukondo, esse é emblemático. Tivemos um caso na Yukondo, olha que coisa, na qual a conta que estava sendo recebido, as taxas condominiais e o dinheiro, era a conta da filha da pessoa que era gestora, menor de idade. Tinha 14 anos. Inclusive, já tem uma nota da Receita Federal que a partir de 2026 ela vai começar a cruzar as informações dos síndicos e dos condomínios. Imagine o tamanho. Não, isso daí era uma questão de tempo. Isso vai ser bom, porque daí com esse amadorismo, né, Juliana, que a gente está falando, e os riscos que os proprietários, a próprio síndico, todo mundo está correndo, né, nesse meio, muitas vezes digo, nas boas intenções, mas está correndo risco, está tendo problema. E depois você vai dar dor de cabeça, quer queira, quer não, né? Juliana, caminhando pro final da nossa conversa, seria muito legal se você pudesse compartilhar como que a tecnologia ajuda você no seu dia a dia também, né? Quais são as ferramentas que você recomenda para quem está querendo ser síndico profissional, quer trabalhar, quer se empreender nessa área, como a Gestione, que quer dar esse próximo passo? O que para você hoje é indispensável essa pessoa ter, tanto para busca de informação, quanto para prestação de contas, ou para, enfim, né, conseguir fazer todo o trabalho? Desde ferramentas mais simples até aquelas que você acredita que são mais sofisticadas e mais importantes. Nossa, eu falo que tecnologia para mim hoje é tudo. Não só para mim, mas para os meus colaboradores também. Não digo que a tecnologia vai fazer com que eu deixe de ter colaboradores, porque eu acho que isso não é verdade. Pelo contrário, vai agregar. Então, tanto para mim quanto para os meus colaboradores é essencial. Hoje, todos nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso à inteligência artificial, que nos ajuda demais. Nós temos acesso a aplicativos. Até quando eu chego hoje nos condomínios, muitos condomínios já me perguntam: você usa aquele aplicativo que dá acesso aos moradores? Porque os moradores querem fazer uma reclamação, por exemplo. Imagina eu que tenho 20 condomínios administrando, 20 condomínios me mandando mensagem no WhatsApp. Aquele tanto de mensagem, eu tenho um telefone profissional, mas imagina cada
prédio com 100, 200 moradores, aquele tanto de WhatsApp chegando, não tem WhatsApp que aguente. Então, tem ali o aplicativo, os moradores procuram esse aplicativo e mandam as mensagens através do aplicativo. E aí, um funcionário fica responsável por gerir aquilo ali para mim. Então, a tecnologia para mim hoje é tudo. A inteligência artificial, eu falo que eu não sobrevivo sem ela mais. Que interessante. E você, falando de inteligência artificial, você tem algumas que você gosta mais? Por exemplo, sei lá, o GPT, o Google, Hoje eu assino, né, o ChatGPT Plus. Que legal. Então, para quem ainda não conhece, comece pela versão comum, que é gratuita, e depois aprimore mais. A versão Plus, para mim, hoje, me atende, assim... É muito legal, né? Muito legal. Genial. Na YouCondo, inclusive, para quem está aqui nos ouvindo, nós temos a inteligência artificial que é a Mora, também de forma gratuita, para você que quer começar a ter mais noções e começar a fazer uma gestão de condomínio, tirar dúvida, pode acessar lá. O pessoal vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo como que você acessa a Mora. É uma mensagem de WhatsApp que você manda e já começa a interagir, começa a conversar com ela. Ela está inteiramente treinada para o mundo condominial, para as dúvidas condominiais e, claro, a legislação vigente e as melhores práticas. Então, fique bem atento, fique atenta e dá uma acessada aqui na Mora também. E com certeza tem várias ferramentas auxiliares, como o ChatGPT, que é maravilhoso, a gente gosta demais também. Na YouCondo, nós somos ali, estamos na vanguarda da parte de inteligência artificial nesse segmento no mercado e todas as pessoas da nossa equipe têm acesso à inteligência artificial, não apenas uma, mas a diversas, desde ChatGPT, Gemini, a equipe de programação também tem lá as ferramentas Copilot, tem diversas. Então é muito legal, o Grok, enfim, tem muita coisa bacana. E falando de plataforma, você citou o caso, né, de chamado. Para nós, a gente entende que, principalmente, vamos lá, normalmente os síndicos, eles fazem aquele grupão do WhatsApp, que talvez já vem carregado de muitas gestões, não sei, mas tem aquele grupão de WhatsApp que tem todo mundo lá no meio e a conversa rola solta lá. E a gente fala que os condomínios, eles têm normalmente não um grupo de WhatsApp, eles têm dois. Tem aquele grupo que tem o síndico e o grupo sem o síndico. Normalmente é isso que acontece. Então, esse tipo de situação, não quero proibir esse tipo de coisa, mas é que isso gera confusão, né? E tem casos em que os moradores, eles têm que fazer uma reclamação formal para o síndico, às vezes de situações até criminosas. Por exemplo, vamos imaginar que exista uma situação, um caso de violência, violência de qualquer forma, mas vamos imaginar a violência doméstica, como diz. Essa é uma situação que tem que ser denunciada e, inclusive, se eu não estou enganado, em 21 ou 22, foi passada a responsabilidade para o síndico de que ele deve atuar nisso. É obrigado. É obrigado. Antes não era e agora, né, passou a ser. Então, é uma reclamação formal. Já imaginou se você faz isso num grupo do WhatsApp e a mensagem se perde, ou não vê, ou qualquer outra coisa? Você está sendo negligente, né? Você não está cumprindo. Então, utilizar uma plataforma, utilizar uma ferramenta para oficialmente, de forma formal, fazer o chamado, você morador, você síndico, receber um chamado como esse ou fazer um chamado como esse e fazer o acompanhamento e ter tudo registrado e que passe de mandato para outro mandato de vários síndicos, ter esse histórico, isso é indispensável. É indispensável. Imagine, troca o síndico, perde todo o histórico de um chamado como esse. Olha os problemas que isso pode levar, sabe para quem? Para o síndico e para o condomínio. E quando a gente fala condomínio, leia-se bolso dos moradores, dos proprietários, e vocês vão ser lesados, proprietários, né? Então, tem que participar da assembleia, a gente sempre chove no molhado, mas participar da assembleia e ter uma gestão ativa. Nos meus condomínios, eu não participo de grupos de interação. Eu tenho um grupo no qual somente eu mando mensagens. São mensagens de comunicação aos moradores. Então, somente eu. Eu sou administradora, eu mando somente comunicados. O morador que quiser comentar aquele comunicado, ele responde a mim. Mas existem sim os grupos de interação, porque eu tive conhecimento que tem, né? Lá eu acredito que o nome do síndico deve rolar, mas eu não faço parte, eu não tenho conhecimento. Às vezes um morador printa uma conversa, outra me manda, mas eu também não me envolvo. Sim. Eu falo, olha, se realmente o morador quiser, ele me procure e nós vamos conversar. Mas eu não respondo, não me interajo com esses grupos. Genial, é isso mesmo. Pior que é bem isso que acontece. Genial. Juliana, eu aproveito aqui para você poder falar um pouquinho também da Gestione. Como que o pessoal que está aqui nos ouvindo pode chegar até você, as melhores formas, né? De entrar em contato com você, também buscar informações sobre a Gestione, quem que vocês atendem, o tipo de serviço que vocês prestam, para que quem está aqui nos ouvindo possa também buscar essa informação, se for o caso e do interesse.
A Gestione Inteligência Condominial, ela não é somente para acesso a condomínios, é também para pequenas empresas, MEIs, pessoas físicas, e a gente atua desde a abertura do CNPJ do condomínio até como síndico profissional e administração, contabilidade desses condomínios. A gente tem o site, que é o www.gestioneinteligencia.com.br, tem o Instagram, que é Gestione_Inteligência, e tem o telefone, que é o 319-9373-2911. Aí a gente segue à disposição, tanto do síndico morador, quanto do síndico profissional, porque às vezes o síndico profissional, ele quer terceirizar também a parte de contabilidade. A gente tem essas parcerias também com o síndico profissional, e nós temos as parcerias também com administradoras, que às vezes também não atuam no segmento do síndico profissional, e a gente atua também oferecendo o síndico profissional para esses administradores. Excelente. Você que está aqui nos ouvindo, então aproveita para buscar mais informação, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, e se você tem mais dúvidas sobre o mercado condominial ou você gostaria de também colocar sua opinião, deixa nos comentários aqui embaixo, que a gente lê todos os comentários, interage com todo mundo e a gente sempre traz pautas muito boas aqui para o nosso podcast para que vocês possam aprender e se desenvolver cada vez mais. Juliana, meu muito obrigado por ter participado desse episódio aqui com a gente, compartilhado essas excelentes informações, ter dado essa aula para nós, e com certeza nós vamos buscar mais episódios, buscar mais conhecimento para poder compartilhar com a turma aqui e também fazendo parceria junto com vocês. Você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.